Todas as vezes que eu faço entrevistas e há mais de um nome ali atrás das câmeras, eu tenho sempre a curiosidade de saber como se deu a essa parceria. E avaliando que ambos têm trajetórias distintas, até mesmo dentro do campo do humor, tem muito interesse de saber como que se deu aí os diálogos para vocês, Marcos e Marcelo, serem aí os diretores de Abestalhados 2. Quer começar, Marcelo? Pô, foi muito massa, cara. Eu acho que a gente teve um encontro bem interessante de referências e de formas de entender a comédia, né? E acho que isso acabou sendo muito fundamental para resultar num filme tão original, assim, né? Todo mundo fala, caramba, que filme original, né? Ele mistura gêneros e ele linguagens e faz um humor que não é pelo caminho fácil, né? Eu acho que tudo isso, essa junção de trajetórias tão distintas resultou num filme também muito distinto, né? E eu acho que foi uma troca muito grande assim durante todo o processo, porque a gente não só dirigiu junto, como a gente escreveu o roteiro junto, né, Marcos? A gente trabalhou anos juntos aí no roteiro, né? E depois no set. E acho que na montagem é a mesma coisa, a gente esteve junto na montagem o tempo todo. Então, foi um filme dirigido pelos dois e com cada um contribuindo com o seu melhor. Teve momentos que a gente pensou em falar, será que a gente separa por cena, né? Mas no fim, a gente fez tudo junto, né? E conciliando nossas visões né? E acho que isso, né, foi uma força do filme. A gente trabalhou para que ter dois diretores fosse uma força do filme e acho que no fim a gente conseguiu, né, Marcos? Sabe, Alex, uma das coisas legais que eu acho hoje pensando é que eu e o Marcelo somos bem diferentes, temos escolas diferentes, né, e produções diferentes. Por isso que deu super certo, porque também a gente tinha um approach diferente, a gente acabava se complementando, né? Então, cada um trouxe a experiência própria para o filme, e acho que isso, o filme é mais legal do que se fosse feito por um só de nós dois, né, Marcelo? Então, acho que o filme cresce nesse sentido, na relação com os atores, né? Na relação com a comédia, na relação com a ação e com o cinema, digamos assim, um cinema mais planejado, né? Então, acho que a gente juntou o que a gente tem de melhor, assim, acho, para dar para o público o que a gente pudesse ter de melhor mesmo. Eu quero saber um pouco mais sobre o processo de elaboração desse roteiro, porque ele me parece bastante complexo em termos de humor. Porque eu acho que é um humor que, a princípio, parte muito a partir da desorientação. O próprio espectador vai ficar um pouco desorientado vendo um filme chamado Abestalhados 2, querendo saber qual foi o filme original. Mas, além disso, também existe muito as camadas de metalinguagem. O filme dentro do filme, ao mesmo tempo, tentar satirizando uma contemporaneidade, ele também, de certa forma, satiriza alguns fenômenos culturais. Então, eu quero que vocês me contem um pouco mais como se deu aí todo o processo de elaboração desse texto e como foi filmá-lo, colocá-lo ali na prática durante as filmagens. Acho que o bacana do roteiro, a gente, como o Marcelo falou, a gente trabalhou muito tempo no roteiro, num roteiro muito elaborado, e embora existam aqui e ali, questões que foram improvisadas no set, alguma piadinha, outra, a estrutura e a maior parte dos diálogos, ela foi muito ensaiada. Inclusive, nós ensaiamos muito o filme com os atores, além de termos trabalhado anos no roteiro, né? Cada um a gente trouxe muita coisa da nossa vida para o roteiro, né? Da vida como diretor, a vida como escritor, e sobretudo uma coisa muito importante lembrar disso, essas nossas referências, né? A gente quis fazer uma homenagem a tudo que a gente gosta do cinema, né? Então, não só aos atores da comédia brasileira, mas também a uma série de referências cinematográficas, né? Partindo do Truffaut, partindo do Fellini com Roma de Fellini, o Truffaut com A Noite Americana, passando por uma série de referências como Spinal Tap, que o Marcelo lembrou, que era uma referência importante para a gente quis fazer um filme que tivesse vários níveis de compreensão. Você pode curtir como uma comédia, simplesmente, você pode curtir como um filme sobre o cinema, você pode curtir também, inclusive, essa metáfora que a gente faz do mundo contemporâneo, que de fato é muito legal essa tua observação, é uma grande metáfora do que a gente vive hoje no mundo, né? A próxima questão que eu quero direcionar é que eu também fiz essa questão ao Paulinho Leandro, que o filme, ele também, eu acho que da questão contemporânea, ele fala muito sobre o estado do cinema brasileiro. Eu acho que fala muito sobre esse desejo do nosso cinema inteiro, aí um novo Arrasa a Quarteirões, essa questão de sequências,
todas as burocracias que são atravessadas para a realização de um filme, algo que o espectador fica sabendo mesmo que de forma cômica, acompanhando esses personagens. E eu quero direcionar essa questão a vocês, sobre como vocês visualizam o estado do cinema brasileiro. Porque até um tempo atrás a gente tinha esse entendimento de que a comédia era o gênero que reunia ali todas as tribos e que fazia um filme brasileiro ser um sucesso. Mas eu acho que desde Minha Mãe é uma Peça 3, com Paulo Gustavo, que a gente não testemunha um grande sucesso. Hoje tem um filme que bate ali 100 mil espectadores, já é considerado um grande sucesso. Isso um pouco antes da pandemia, inclusive. Então, queria saber de vocês sobre esse texto que, de certa forma, é inserido também nesse roteiro de Abestalhados 2. Olha, eu particularmente eu acho que o cinema brasileiro ele é muita coisa. Ele é difícil de colocar numa caixinha. Eu acho que o Abestalhados talvez ele ajude a gente, né, o espectador brasileiro, a olhar para o cinema brasileiro de uma forma mais ampla, né? O cinema brasileiro é muita coisa. Ele pode ser o filme que vai para Cannes, Berlim, e pode ser o filme do Paulo Gustavo que dá 12 milhões de pessoas no cinema, né? E um Tropa de Elite que, né, também alcançou dezenas de milhões de pessoas no cinema. Eu acho que o cinema brasileiro ele é difícil resumir em uma coisa só. Ele é muito diverso, assim como nossa cultura, nossa gente, o povo brasileiro. E acho que o Abestalhados ele traz dentro da comédia brasileira uma novidade também, né? Que é uma coisa que eu falo, acho que é um humor fresco, é uma forma de fazer comédia dentro do cinema que é diferente, que é original e que mostra e que faz essa brincadeira sobre o cinema brasileiro e também ajuda a gente a pensar, caramba, esse filme é um filme brasileiro, né? Os caras estão tentando fazer um filme de ação no Brasil. Pô, ó que bem feita as cenas de ação. É possível fazer cinema de ação bem feito no Brasil. A gente conseguiu provar, né? Lógico que a gente fez algumas sequências, mas se a gente tivesse um orçamento para fazer um filme de ação, a gente faria um super filme de ação, né? Então acho que a gente consegue provocar, mostrar a ação, a comédia, o falso documentário, misturar gêneros tão distintos de uma forma original e, ao mesmo tempo que é uma comédia considerada inteligente, a gente vê que é uma comédia muito popular, né? Então, ela quebra alguns mitos de que existe a comédia popular e a comédia inteligente. Não. Tipo, existe essa comédia que é inteligente e é popular. Eu acho que Abestalhados é esse filme. Alex, você viu como tá o cinema, né? Assim, os números do cinema estão muito difíceis nesse momento, né? O setor não se recuperou ainda da pandemia, né? E de qualquer maneira você observou muito bem, já vinha um desgaste da comédia brasileira pura e simples. A comédia escrachada, né? Ela vinha se desgastando já há diversos anos. Abestalhados é uma tentativa de fazer uma comédia de ação, de misturar gêneros porque a gente ouviu muito isso. A gente quer ação, a gente quer aventura, a gente quer. O povo brasileiro, quando você faz pesquisas, eles sempre dizem que eles querem aventura, aventura, aventura. E a gente quis oferecer isso também para o público de uma maneira factível, né? Então a gente faz um filme de ação, com boas cenas de ação. Meu próximo filme vai ser de ação. Meu próximo não, daqui a 2 filmes eu vou fazer um filme de ação também, puro e simples, né? Porque a gente tem que testar outros gêneros, né? O cinema brasileiro precisa se exercitar outros gêneros, porque a gente está num momento que a gente sabe fazer, né? Não é só uma questão de grana, é uma questão de ter sedimentado algumas competências dessa última fase da nossa produção que nos permite realmente fazer voos, né? O Bestalhados um pouco também tem isso, provar que dá para fazer cenas de ação legais e inseri-las dentro de uma história que as pessoas querem ver, né? E claro que a comédia é uma coisa que aproxima muito a gente, porque fala da gente, né? Na nossa língua, no nosso modo de ser, e a gente faz piadas sobre nós mesmos, né? Então essa tentativa para a gente é muito importante. Eu acho que o cinema brasileiro realmente ele tem o direito e hoje a tentativa de fazer todos os gêneros, né? Acho que a gente tá um pouco caminhando nessa direção, né? Uhum. Antes de me despedir, eu quero perguntar a você, Marcos, como vocês apontaram que este é um roteiro que foi desenvolvido há muito tempo, queria saber se, de repente, ele até foi o gatilho para você fazer Estômago 2, que atualmente acredito que ainda está em filmagens. Se foi um gatilho e como você se sente de ter essa possibilidade de dar sequência a um filme que, em seu lançamento, ele foi um sucesso dentro ali do circuito alternativo, que ainda também conseguiu encontrar o seu público, primeiro sendo lançado em DVD e agora chegando em plataformas digitais.
É um ano do dois, né? De fato, assim, eu lanço o Abestalhados 2 e estou rodando nesse momento o Estômago 2, que é uma coprodução entre o Brasil e a Itália, né? Então ele é feito metade no Brasil, metade na Itália, mas os dois são projetos muito, eles partiram ao mesmo tempo. Então um não me levou ao outro, mas é estranho que na minha vida eu sempre trabalho em dois projetos meio que ao mesmo tempo. Eu acabo sempre fazendo dois filmes ao mesmo tempo, e curiosamente desse momento foram dois, né? É sempre um é um falso dois, naturalmente, o outro é um dois verdadeiro, né? Mas de qualquer maneira é um momento muito particular, porque assim, eu tenho projetos mais ambiciosos, né? O Estômago 2, se pensar bem, o Abestalhados já é um projeto ambicioso, com essa coisa de fazer um filme de ação. O Estômago 2 é uma coprodução, rodada em 2 países, com um casting totalmente diferente, né? Tem um filme de ação no futuro. Então, é um momento positivo assim na minha carreira, que eu estou encarando algumas ousadias e alguns projetos mais complicados. E o Abestalhados me deu, apesar de ser uma comédia, ele foi um filme bastante complicado de fazer, que exigiu bastante, né, bastante cuidado, e a gente vai ficando cada vez mais curtido, né, pelo cinema que a gente faz, né, como os nossos abestalhados, né, eles vão aprendendo, né. Bom, Marcelo, Marcos, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista e desejo sucesso com a Abestalhados 2 e também com tudo que está por vir. Obrigado. Alex, Valeu, muito obrigado, Alex. Um abraço, tchau. Um abraço.